Ragadirogan Satatan Shaktan Sheshakaya Prasrutan Sheshan Autsukya Mohar Atidanjakhan Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje estou vindo aqui para vocês direto de Braga, em Portugal. Estou aqui no meu quarto de hotel. Estou precisando ir embora, inclusive, que eu vou para o Porto daqui a pouco. Mas eu tinha que gravar esse vídeo. Hoje é quarta-feira de manhã e eu tô assim, né, com essa série dos Samhitas. Tá uma loucura com essas viagens que eu estou fazendo ultimamente para conciliar com fazer a série dos Samhitas, mas a gente não vai deixar a peteca cair. Então hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, o capítulo de Rutucharya. E hoje a gente vai finalmente terminar o Rutucharya de verão. Aí, tipo, tem meses, né, tem semanas que a gente tá lendo o Rutucharya de verão. Para vocês verem como tem muitas recomendações pro verão. Como a gente já viu lá no início do capítulo, a gente está aqui na metade para o final do capítulo já, né? E ele deixa bem claro que o verão é uma estação muito perigosa para o corpo humano, né? É quando a gente fica com muito menos força, é quando a nossa digestão vai embora, e aí o ser humano começa a ficar muito propenso a ter problemas, a ter complicações. Então, ele passa uma série de recomendações que você deveria cumprir no verão para tentar não sofrer tanto assim no verão, ou não ficar tão doente assim no verão. E hoje a gente acaba essa lista de recomendações e amanhã a gente passa para a próxima estação, a estação chuvosa, finalmente. Bom, na nossa série de hoje a gente vai ler os shlokas número 39, 40 e 41. É bastante coisa, mas na verdade como é uma lista, né? Como ele está listando coisas que você deveria fazer ou deixar de fazer, acaba sendo até rapidinho, na verdade. Eu nem acho que esse vídeo vai demorar tanto tempo assim. E então os shlokas número 39, 40 e 41, eles dizem o seguinte: Jalardrastala vrantani vistrutar padmini putaha utkshepaschya mrudukshepa jalavarshihimanilaha karpura malika malahara sahari chandanaha manohara kalala pahshisha vashari kahshukaha Mrnala Valayah Kandah Prapula Kamalojwalaha Jangama Iva Padminyo Haranti Daitahklamam. Então, ele estava aqui, né, fazendo listas de coisas que você deveria fazer ou deixar de fazer no verão, e hoje ele continua essa lista, né? E ele vai direto ao ponto, né? Jalardra Tala Vrantani Vistrutar Padmini Putaha. Jaladra, Jala, vocês vão ver essa palavra bastante, tá? Jala significa água, né? Jaladra é como se fosse alguma coisa que está cheia de água, ou envolto de água, ou assim, um pano, quando ele está úmido, quando ele está molhado, a gente usa essa palavra, né? Jaladra para o pano. Tala Vrantani. Então, tala é a palmeira, né? A folha da palmeira. E Talavrantana é como se fosse uma coisa que você usa para se abanar, que é feita com folhas de palmeiras. Então você vai usar uma folha de palmeira para se abanar, como se fala isso? Leque. É tipo um leque de folha de palmeira molhado. Você molha o leque e usa ele para se abanar. Muito interessante, né? Vistrutar Padmini Putaha. A palavra vistrutar, ela significa alguma coisa que está espalhado, né? O que está espalhado? Padmini. Padmini é a lótus. Vocês vão ver muito essa palavra aqui hoje, porque a gente usa muito lótus, né? O lótus é uma folha de água, né? Eu não sei se vocês já viram lótus, se não, bota no Google aí, lótus, que vocês vão ver. O lótus, ele é uma folha que ela nasce do lago. E aí você tem um cabo da lótus e a lótus, ela abre acima da água, né? Então, a lótus, ela é considerada uma planta que carrega a essência da água junto com ela, o que significa que ela é muito refrescante, ela é muito fria. Então, é muito comum usar lótus como uma planta de resfriamento, né? No Brasil, a gente não tem tanto, então eu não sei se isso aqui é tão útil para vocês. Mas o fato é que o Padmini, a lótus, ela é muito, muito usada aqui na Índia no verão. Quer dizer, lá na Índia no verão. Então, Ukshepascha, Ukshepaha, Cha, Mrudukshepa, Jala Varshi Himanilaha. Então, Jala, de novo, é água, né?
Varshi significa quando você joga água. Imagina que você molha o dedo na água e faz assim, né? Em inglês eles têm um verbo que eles chamam to sprinkle. Em português eu não sei como falaria isso. Então é quando você molha, né, alguma coisa com água, né? Borrifa. Borrifa acho que é bom. Então, Jala Varshi, Rima Anila. Então, Rima significa frio, Anila significa vento, né? Então você está jogando água fresca. Mrudu Kshepa, Utkshepa significa exatamente isso também, tá? Jogar. É isso, borrifar eu acho que é bom. Mrudu significa suave, né? Então folhas de lótus grandes, né? Que você usa junto com um abanador de palmeira molhado. E se você borrifar água fresca, isso tudo você deveria fazer no verão, tá? Você deveria se borrifar com água fresca. Olha aqui que interessante como nesse shloka a gente vai ver o uso de tudo que você tem de tecnologia disponível para se refrescar. Porque como o calor ele é muito ruim, ele é muito perigoso, a gente tem que usar tudo que a gente tem à nossa disposição para se refrescar. E aí, eu dei uma palestra lá em Brasília uma vez, falando sobre essa coisa me perguntaram do ar-condicionado. E eu acho que ar-condicionado está totalmente alinhado com a necessidade aqui dos samitas de tentativa de te resfriar, assim como um ventilador, assim como um borrifador. Então, o ser humano não é à toa que tem ar-condicionado em tudo que é lugar, né, gente? A gente não é um bicho burro, a gente é um bicho muito inteligente e sobrevivente. Então, se o ar-condicionado está em tudo que é lugar, é porque ele cumpre uma função que os seres humanos realmente acham que precisam ter, né? Então, eu não tenho nada contra ar-condicionado, tem muita gente que fala contra o ar, eu não tenho nada contra o ar. A questão só é que vocês têm que entender que o ar, ele gera efeitos no corpo físico. Se você já está com o corpo muito ressecado, por exemplo, o ar ele resseca mais ainda. Então, por isso que aqui eles usam o frio junto com a água. Porque como o verão ele é um ambiente muito seco e quente, a gente usa o frio e úmido para contrapor esses fatores. O nosso problema com o ar-condicionado é que muitas vezes o ar-condicionado ele é ressecante. Então você poderia, não sei como fazer isso, mas introduzir elementos de água junto com o resfriamento do ar-condicionado. Aí, se você borrifasse o ambiente com água e ele ficasse mais úmido e você está num verão que ele é seco, aí não tem tanto problema, porque o verão seco agrava o vata e o ar-condicionado seco também agrava o vata, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com o ar pela questão do ressecamento, mas a ideia de refrescar o ambiente é muito natural e é recomendada pelos samitas aqui como parte do Rutucharya de verão, né? Faz todo sentido no Rutucharya você tentar se resfriar ao máximo possível. Então, você vai jogar água, né? E aí ele continua, né? Karpura mali kamala hara sahari chandanaha. Então ele vai começar a usar uma série de coisas possíveis para fazer um mala, né? Mala, vocês conhecem essa palavra? Você tem aquele é tipo um cordão, né, com umas bolinhas que as pessoas usam às vezes para rezar, né, eles fazem japa mala. A palavra mala significa literalmente uma corda, né, ou uma guirlanda. Então quando você bota alguma coisa em volta do pescoço, isso é um mala, tá? Então ele vai fazer um mala de karpura, de cânfora, de flores de cânfora, de mali, de jasmim, né? E ele vai aproveitar e de cara ele vai usar sahira chandana, ainda bota um sândalo aí no meio. Então todos esses elementos, o sândalo, o jasmim e a cânfora, são refrescantes. Então ele vai usar, imagina, guirlanda de flores, vai borrifar água fria no espaço, tudo para se refrescar do calor abusivo do verão. Manohara kalalapa shisha vasha rika shukaha. Então olha que bonitinho. Ele fala para você, então, hará é um cordão de pérolas. Pérola também é um elemento considerado muito refrescante. Manohara é alguma coisa que é fascinante, né? E kalalapa é uma voz que é muito agradável. Então, uma voz agradável e fascinante do que Shishavaha. Shishu é a palavra que significa criança. Shishavaha são crianças. Então, crianças que têm uma voz doce, uma voz agradável, crianças que são fascinantes, que são interessantes, elas também ajudam a refrescar o seu verão. Olha que interessante.
Além disso tudo, Sharikaha, Shukaha, então são animais diferentes. O Shukaha, ele é um periquito, aquele papagaio, talvez, que fala, né? Que você fala uma coisa e ele repete, é papagaio, né? E o Sharika é um outro pássaro aqui, né? Lá na Índia. Eu falo aqui, mas eu estou em Portugal agora. Então você ainda tem que se rodear de uns pássaros que são muito agradáveis, né? Então é interessante como aqui a conexão mente-corpo ficando bem clara, né? De novo nos samitas, como sempre. Então o fato de você estar cercada de crianças com vozes agradáveis e de pássaros e tal, faz com que a mente fique mais tranquila. E a tendência do verão é a pessoa ficar mais agoniada por causa do calor, né? Hoje em dia, a maioria de vocês nunca sentiu um verão de verdade. Porque a gente tem ventilador, a gente tem ar-condicionado. Mesmo o pessoal do Nordeste, mesmo o pessoal do Rio de Janeiro, no alto do verão, em Santa Cruz, sei lá, não faz diferença, entendeu? Vai passar um verão na Índia, num lugar onde não tem infraestrutura para verão. Aí você é obrigada a sentir o verão, a suar mesmo e a aguentar, entendeu? 1 mês, 2 meses, 3 meses de um calor que é agoniante. Por isso que eles usam essas metodologias todas e olha como o mental e o social acabam tendo um efeito positivo dentro da sensação de agonia que o calor dá. Não é só se refrescar com temperatura, né, e com umidade, é também refrescar sua mente com atividades que são calmantes e que são agradáveis. E ele passa a segunda metade da leitura de hoje falando sobre isso, né? Mrunala Valayar Kantaha. Então, Protpula Kamalojwalaha. Então você pode usar ornamentos feitos de lótus. Como o lótus ele é refrescante, né? Você vai usar um bracelete, né? Um valayar de lótus. Você vai pegar lótus bonitos, né? Esplêndidos e que estão abertos, totalmente abertos, né? Protpula, ele está totalmente manifesto, né? Expandido, digamos assim, porque o lótus é uma folha, é uma flor que ele se fecha e ele se abre, né? Então os lótus abertos expandidos, que são esplêndidos e incríveis, e lótus que são jangama, eles se movem, né? Padminya, lótus de novo, então lótus o tempo inteiro, né? Então, inclusive Iva, lótus que são lótus que móveis. Então isso é uma característica específica aqui, acho que não faz diferença para vocês, mas o fato do movimento dele ser animado, Jangama, significa alguma coisa que tem características clássicas de um animal. E os animais se movem, né? São os seres animados, digamos assim. As plantas normalmente são mais paradinhas, né? E os animais são mais móveis. Então eles usam essa palavra que significa animal ou móvel, animado também, para qualificar lótus. Então lótus que se movem, são mais gostosos, né? E para terminar, é claro, ele não podia deixar de faltar aqui com as mulheres, né? Então Kantaha, Kanta é a sua esposa, né? É uma pessoa agradável. Normalmente aqui é falado no feminino, né? Mas porque o livro ele é escrito com uma perspectiva mais sexista, assim, né? Ele é voltado para ensinar homens a serem médicos. Então, antigamente na Índia, no clássico, só homens é que estudavam para serem vaidyas, né? Mulheres não faziam isso. Deve ter uma exceção ou outra, mas a regra era essa. E então a linguagem ela é um pouco sexy, né? Bastante sexista. Então ele está falando, por exemplo, a sua esposa, né? Mas que não precisa ser a sua esposa, pode ser o seu marido, não precisa ser o marido, pode ser sua namorada, não precisa ser seu namorado, pode ser sua pega, pode ser o seu date do Tinder, não faz a menor diferença pra gente aqui, mas o fato é que tem que ser uma pessoa, né, que é muito agradável. Daitaha significa que ela é agradável, ela é amorosa, digamos assim. E tudo isso que eu falei agora, ele faz klama haranti. Então ele fala haranti dayatar klamam. Haranti significa que afasta. Afasta o quê? Klamam. Afasta fadiga, afasta exaustão. Todas essas coisas que a gente listou aqui, eles são para você fazer no verão ou usar no verão, e isso tudo afasta a sua exaustão, a sua sensação de cansaço. Então, resumindo tudo, você vai se abanar com folhas de palmeira e lótus molhadas, digamos assim. Você vai borrifar água também, né? Água fria, né? Usar guirlandas feitas de jasmim, de cânfora, de sândalo, colares de pérolas.
você vai se rodear de crianças com vozes agradáveis e pássaros também, né? Periquitos, papagaios e tal, tem um pássaro indiano típico e tal. Você vai usar braceletes, adornos, né? Feitos de lótus e vai decorar, né? o seu ambiente com lótus que estão abertos, totalmente abertos, e que se movem, né? Que tem movimento. E além de tudo isso, você vai estar acompanhada ou acompanhado de uma pessoa que tem muito carinho por você, que você sente muito prazer de estar junto com essa pessoa. Tudo isso afasta a fadiga e a exaustão que são promovidas, que são típicas da estação quente, que são típicas do verão. Espero que tenha ficado claro o nosso shloka de hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai olhar a palavra Padminyaha. Padminyaha. A palavra Padminyaha, ela é derivada da palavra Padmini, que significa, ou Padmin, que significa lótus, né? E eu quero botar ela aí para vocês verem como a junção do The Holland com o Ma, The Holland com Ma, faz um troço muito louco que talvez vocês não tenham visto até agora, mas que é interessante vocês começarem a ter a habilidade de reconhecer. Esse encontro aí consonantal, ele gera um formato muito diferente, muito interessante. Além disso, queria aproveitar para falar com vocês, vamos ver, né, como é que a gente destrincha essa palavra aí. Então, Padminyaha é formado de um P Holland, de um A curto, de um D Holland, de um M Holland, de um I curto, de um N Holland, de um Y Holland, de um A curto e de um H, de um Visarga, né? Padminyaha. E isso aí, na verdade, é a palavra Padmini. E quando você classifica, conjuga, digamos assim, a palavra, ela assume muitas possibilidades diferentes. Então, já vou aqui dar uma pinceladinha com vocês num assunto que é muito importante que vocês saibam que existe dentro da gramática do sânscrito, mas eu não vou entrar em detalhe aqui. A gente vai começar a entrar em detalhe acerca disso mais pra frente, tá? As palavras em sânscrito, principalmente os nomes, né, os substantivos, eles são derivados em 21 categorias diferentes, em 21 conjugações diferentes, tá? Então, quando você fala, por exemplo, o Mateus, né, você pode falar um Mateus, dois Mateus ou muitos Mateus. O sânscrito não tem só singular e plural, ele tem singular, dual e plural. Então, eu posso falar uma caneta, duas canetas e três ou mais canetas, né? Quando em português eu falo o singular, eu só tiro o S, falo caneta. Quando eu falo no sânscrito, quando eu falo no plural em português, eu falo canetas. Então, uma caneta, muitas canetas. A gente bota o S para alterar a palavra. Em sânscrito, essa alteração, esse S que vai no final para indicação de plural, ele é muito diferente. Ele muda muitas vezes a palavra de uma maneira que em português seria talvez um pouco excessivo, né? Então, a gente sempre vai ter no sânscrito a diferença do singular para o dual para o plural. Isso é muito importante que vocês entendam. Então, quando eu falo um Mateus, eu falo Mateus de um jeito. Quando eu falo dois Mateus, eu mudo a palavra Mateus, inclusive o nome Mateus vai mudar, ele vai receber um final diferente. E quando são muitos Mateus, uma pluralidade de Mateus, isso vai mudar e vai ser ainda diferente. Não só eu tenho o singular, o dual e o plural, como eu tenho 7 casos diferentes dentro dos quais o Mateus pode ser categorizado, tá? Então a gente vai estudar isso com muito mais cuidado mais para frente no próximo capítulo ou no outro, mas eu tô querendo aqui só começar a explicar para vocês isso, aproveitando que hoje essa palavra é muito simples, né? E o shloka foi bastante rápido também. Então, é muito importante vocês entenderem, por exemplo, tem 7 casos diferentes. O 7º caso é o que a gente chama de locativo. Então, quando o Mateus está dentro do hotel, como eu estou agora, você muda a palavra Mateus para dizer que ele está no hotel, por exemplo. Tá? Então, quando eu falo no hotel, em português, eu boto no e a palavra hotel não muda, né? Então, eu não mudo a palavra hotel em português para dizer que o Mateus está no hotel. Eu boto a palavra no antes da palavra hotel. Então eu falo, Mateus está no hotel. Mas a palavra hotel não muda. Um hotel é o hotel. O Mateus está no hotel, a palavra hotel continua sendo hotel. Falei hotel umas 50 vezes já, né? Então assim, em sânscrito, como em várias outras línguas, você muda a palavra hotel para dizer que a pessoa está no hotel. Em vez de botar uma palavra antes, como em português, você muda a palavra hotel usando um caso que a gente chama aqui de locativo, né? O 7º caso que a gente tem.
Se, por exemplo, a cama que eu tô sentado em cima, ela é a cama do hotel, a gente bota esse pronome possessivo aí antes, em português, para dizer ela é do hotel, mas a palavra hotel não muda. Em sânscrito, a palavra hotel muda. Em vez de dizer no hotel, você vai mudar a palavra hotel para botar o pronome possessivo dentro da palavra hotel. Então tem 7 casos diferentes, como por exemplo o locativo, como por exemplo o possessivo, que a gente vai estudar mais pra frente, que fazem essas alterações. Então, tô falando tudo isso porque quando você pega a palavra padmini e você faz um padminiyaha, esse yaha no final ele é indicativo de um caso desses 21 casos possíveis. Se você vai estudar sânscrito, você precisa memorizar os 21 casos de vários tipos de conjugações diferentes. Então, assim, você que achou que era difícil o sânscrito na parte de vocabulário, ou, desculpa, você que achou difícil o sânscrito na parte de alfabeto, agora você vai ver como a gramática do sânscrito, agora não, mas no futuro você vai ver como a gramática do sânscrito é linda e absolutamente complexa. Então a gente vai começar a estudar muito mais pra frente a gramática do sânscrito para vocês verem como é lindo e complexo o sânscrito, tá? Hoje eu queria só dar uma pincelada, porque vocês poderiam dizer, poxa, Matheus, a palavra é Padma, né? Eu já vi isso, Padmasana, por exemplo, a posição do lótus, né? E a palavra Padmini, a palavra Padminia, por que muda tanto o final da palavra? O final da palavra muda porque a gente está sempre mudando o caso, né? Então, se essa palavra é um substantivo e ela é... Sabe em português, não sei se vocês sabem gramática de português, mas a gente faz o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, essas coisas todas. Então, no sânscrito, a gente também tem tudo isso, só que a gente muda a palavra para indicar a posição gramatical que ela está ocupando. Se isso parece muito complexo para vocês, é porque é mesmo. E a gente vai entrar nesses detalhes todos mais para frente e a gente vai poder se aprofundar na gramática do sânscrito. Espero que tenha ficado claro o shloka de hoje, espero que tenha ficado claro o nosso minutinho de sânscrito. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários ou leva sua dúvida para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, né, que acontece uma vez por mês no canal do Vida Veda no YouTube. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.